Os Chapéus de Palha são capturados e ficam em situação difícil. Somers tenta negociar a vida das crianças pela lealdade do gigante de Elbaf e determinação de Robin e Gaban. Mas fala galera, Luiz aqui para falar do capítulo 1147 de One Piece, um capítulo que eu não esperava tanto assim dele, porém ele me surpreendeu bastante positivamente. Claro, ele parece ser um capítulo que não anda tanto assim a história, porém ele foi bastante divertido e deu um gancho muito legal pro próximo capítulo. Mas então, deixa de enrolação, deixa sei lá que é muito importante, ativa o sininho para ver os próximos vídeos de One Piece e bora pro capítulo. Falando aqui brevemente sobre a história de capa da Yamato, a gente vê que o Raizo está agradecendo ela, dando presente para ela, né, comida no caso, por ela ter derrotado o Rusru e resolvido todo aquele sequestro das geishas. E aqui é uma capa bem simples, uma capa bem simples que não mostra muita coisa, porém uma coisa que eu achei bem interessante, até divertida, porque atrás da Yamato a gente vê alguns randoms segurando o capacete do Rusru e parece meio que tá batendo nele, que ele deve estar tipo preso, eu acho, mas achei bem interessante esse detalhe. Mas o capítulo ele começa de fato com o Sal, né, no flashback, o Sal falando para Robin e pro Chopper se esconderem, porque ele reconhece que aqueles caras são os Cavaleiros Sagrados. E aqui eu achei bem interessante, porque eu falei capítulo passado de como o Brook conhecia os Cavaleiros Sagrados, se eles eram alguém relativamente secretos, né, ou não. Porém, aqui, pelo que parece, pela fala do Sal, eles parecem, no caso, ser realmente um grupo bem ativo no mundo. Eles devem ser uma organização bem ativa no mundo. Então, realmente, muitas pessoas devem conhecer eles. Então, realmente, eles não são alguém muito secreto assim. Então, foi até interessante. Então, é um detalhe que não é tão expositivo assim, falar que eles são tão conhecidos, porém é um detalhe bem interessante, bem curioso de saber. E o Sal, ele fala que eles são imortais e tudo mais, que eles não irão conseguir deter os Cavaleiros Sagrados ali. Então ele pede para Robin se esconder, né, junto com o Chopper, para assim terem uma chance de conseguir salvarem as crianças. E nisso a gente vê, após a derrota do Sal, a Gunko chegando com os chapéus de palha, a gente vê que todos eles estão amarrados. E aqui achei uma cena até que bem engraçada, né? Porque o Kiringan e o Somers, eles meio que acham ruim um pouco a Gunko ter capturado o chapéu de palha, porque eles meio que estão declarando guerra, uma luta contra o bando do Yonkou Luffy. E eu nunca vou deixar de gostar disso, do Luffy ele ser realmente conhecido como Yonkou agora, as pessoas meio que temerem ele, de lutar contra ele, porque antes era aquilo, todo mundo subestimava o Luffy, achava que o Luffy era um pirralho qualquer, um piratinha qualquer, porém depois de um ano, agora realmente as pessoas pensam duas vezes antes de lutar com o Luffy, as pessoas reconsideram se vão lutar ou não com o bando do Luffy. É legal ver isso agora, meio que mostrando que eles são realmente respeitados agora. E nisso a gente vê o bando, eles meio que conversando entre si, eles meio que com raiva de ter sido preso, de ter perdido também o Collum, de tudo isso ter acontecido. E aqui tem uma cena aqui bem engraçada que foi a Nami jogando meio que o Jinbe na merda, porque ela fala que tudo aquilo aconteceu, a derrota deles aconteceu, o Collum foi capturado, e nisso o Jinbe tava com eles. Tipo, ela pergunta, como que tu deixou isso acontecer? Falando que o Jinbe é um fraco. Então realmente a Nami tá compactuando com a gente de que o Jinbe realmente virou inútil, o Jinbe. E o Jinbe ele agora começa a pensar em como deter algum que os cavaleiros, tentando pensar em alguma fraqueza contra eles. E aqui tivemos uma coisa bem curiosa, que foi o Brook, ele meio que falando da Gunko como se conhecesse ela. Tipo, ah, não é possível que essa garota seja tal pessoa. Então, é curioso. O Brook, desde o capítulo passado, ele tá meio que jogando algumas palavras, tá jogando algumas frases soltas que mostra que ele tem algo muito importante para revelar. Talvez o Brook ele tenha um grande destaque nesse arco, em relação aos Cavaleiros Sagrados, em relação a tudo. E tá na hora, né? O Brook, velho, ele não tem tanto destaque assim desde Holy Cake. Em um ano, o Brook não teve, por exemplo, um X1 contra alguém forte. O Brook não teve muita relevância em um ano, ou Egghead mesmo, bem esquecido o Brook em Egghead. Porém, tem que ser agora, pelo menos em um pouquinho, né? O Brook recebeu um pouco de atenção, um pouco de destaque. Nesse capítulo aqui, ele mandou muito bem o Brook, ele teve muito destaque nesse capítulo, porque a Gunko foi falar com ele, né? Gunko reconheceu realmente de fato que o Brook é o Soul King, ele que canta a música que ela gosta, e ela meio que pede para ele ser escravo dela, né? Que compõe agora música só para ela, meio que ser
cantor particular para ela. Porém, ele recusa porque ele tem a lealdade pro Luffy, porque o Luffy deu a segunda chance para ele viver, tirou ele daquele mundo sombrio que ele estava preso há 50 anos. E o Luffy deu um motivo para ele continuar vivendo. Então ele tem completa lealdade ao Luffy. E ela ameaça, falando que se ele não seguir as ordens dela, ela vai matar ele. E ele meio que fala que aceita a morte, porque ele prefere morrer do que quebrar o seu código de honra à pessoa que ele jurou lealdade. Então, tipo, o Brook aqui merece uma salva de palmas, porque o cara imitou e muito. O Oda, quando quer fazer que o Brook imite, pelo menos com frases, ou então com momentos fodas, ele consegue. E aqui teve outra cena bastante interessante, porque após o Brook recusar, né, ser escravo da Gunko, a Gunko bate no Brook, ainda dá um chute nele, e após o chute, ela sente dor. Então é bem curioso isso, tipo, por que ela sentiu dor? Claro, pode ter uma explicação até que bem óbvia, talvez o poder dos Somers meio que pegue nela também, né? Porque ele fala que o amor meio que fere as pessoas também. Então vai que, como ela ama muitas músicas do Brook, quando ela bateu no Brook, meio que ela talvez sentia um pouco disso, porque ela gosta muito das músicas. Pode ser isso também, pelo poder dos Somers. Porém, não. Acho que tem outra coisa por causa disso. E uma coisa que eu tô pensando aqui, e deu um momento que, tipo, o Brook, ele foi focado muito nesse capítulo, tanto em relação a Gunko sentiu dor a bater nele. Aí eu pensei, será que a imortalidade, tanto dos Goroseis, tanto do Cabelos Sagrados, será que não está relacionado à alma? Será que eles não possuem alma? É por isso que o Brook, ele meio que olhou, ele meio que olhou meio estranho pra Gunko, que falou que não é possível alguém ser assim, tipo, alguém não ter alma. Pode ser, eles talvez não tenham alma, tenha só o corpo físico dele, talvez. É por isso que eles não morrem, talvez, porque mesmo que tu ataque eles, a alma deles não são afetadas, então eles não morreriam por conta disso. Pode ser. Então isso deles não terem alma pode ser meio que o mesmo efeito que acontece com as sombras do Moria. Lembra quando o Moria tirava as sombras das pessoas e ele colocava um zumbi, ou então em qualquer lugar, ele falava que quando a sombra ela meio que modificava de forma, a pessoa, o corpo da pessoa também mudava de forma. Ele mudou a forma do Horus, da sombra do Horus, como uma bola, e o Horus virou uma bola. É por isso que o Horus esticava, porque ele esticava a sombra do Horus. Então talvez o poder do Imo em relação a isso pode ser isso. Tipo, o Imo de alguma forma consegue tirar a alma das pessoas. Então os cavaleiros, os Goroseis não têm almas. E como a alma tem uma forma específica, quando o corpo da pessoa sem alma é danificado, ela sempre irá se regenerar conforme é o formato da alma. Então é por isso que eles são meio que imortais, eles não sofrem dano, porque sempre que eles sofrerem alguma coisa e a alma deles estiverem intacta, o corpo deles vão se regenerar conforme é o formato da alma. É o mesmo conceito das sombras do Moria. Então ia ser interessante e meio que mostraria que a única forma de atacar eles, fazer algo contra eles, é quando você ataca diretamente a alma deles. E vai que o Brook seja realmente o ponto-chave disso, porque ele, né, ele luta usando almas, ele mexe com almas, então o Brook ele pode ter um papel muito importante aqui em Elbaf contra os Cavaleiros. Continuando, a gente vê o Somers, ele conversando, então ele iniciando sua transmissão para Elbaf, ele vai falar com toda a Elbaf para fazer a negociação com as crianças, né? Usar as crianças como um refém. Ele começa se apresentando, ele fala o objetivo deles, que é pegar as crianças e fazer Elbaf um lugar como poder militar, né? Fazer os gigantes como escravos de militar e de poder, porque ele é um exército gigante, muito poderoso, o Elbaf. E não só isso, como também uma coisa que eu achei bem legal e interessante é que enquanto ele começa a conversar com Elba, a gente vê vários lugares, várias cidades, vilas no caso de Elbaf, né, pontos de vista diferentes, e em cada lugar tem um monstro diferente. Então os monstros, eles continuam aparecendo, não são tipo, derrotou um e acabou, parece que vão aparecendo mais e mais a cada vez. Então é meio que um poder muito roubado, porque cada vez aparecem mais monstros ainda gigantes. Outra coisa que eu gostei bastante foi que aqui a gente viu um pouco que o Somers consegue fazer meio que uma cobra de espinhos. Então meio que mostra que os poderes dos Cavaleiros Sagrados são muito versáteis.
eles não são tipo uma coisa só. A Gunko mesmo era da seta, ela conseguia redirecionar os ataques, mostrar um caminho do ataque dela com as setas, mas não só isso, ele consegue também bloquear ataque, consegue devolver ataque, consegue criar passos, consegue criar coisas através das setas. O Kinningan, ele parecia que botava só pra dormir e tirar o sono das pessoas, mas não, ele consegue colocar dormência nas pessoas, um estado de sonolência nas pessoas, consegue meio que fazer muita coisa. E o Somers é a mesma coisa, tipo, só espinhos, envolver as pessoas em espinhos, mas não, ele consegue criar meio que floresta de espinhos, animais de espinhos, então, tipo, os poderes dos Cavaleiros Sagrados, eles parecem algo simples, porém são muito bufados. Eu não sei se é por causa do Imo, dos poderes do Imo, se o poder do abismo, no caso, faz algo assim, né? Amplifica o poder da Akuma no Mi, ou se são realmente do poder deles mesmo. Então é bem interessante, esses poderes deles são algo simples, porém muito complexos também. E aqui a gente vê então que o Killingan, ele trouxe as crianças de volta, porque eles querem que as crianças pedem socorro e tudo mais, porque os pais, né, os gigantes, vendo que as crianças estão em perigo de fato, estão realmente chorando por ajuda, eles vão meio que amolecer um pouco mais, então eles meio que o plano deles é isso. E aqui é bem interessante porque o Killingan, ele acorda as crianças, porém as crianças ainda continuam sonâmbulas. Sonâmbulas que eu falo no caso, tipo, andando sozinhas, elas não têm controle pelo corpo, então eles meio que estão andando por conta das setas, mas eles estão com o corpo dormente ainda. Então é bem interessante esse poder do Killingan, que ele consegue meio que desativar por partes o poder dele, não desativa por completo. E aqui tivemos uma cena até que bem engraçada, porque o Colon, ele foi capturado, né? Ele tá agora na fila das crianças também. E nisso, o Colon, ele meio que, a gente viu, né, nos primeiros capítulos de Elbaf, que o Colon, ele se acha muito corajoso, ele se acha um guerreiro de Elbaf. Então as crianças estão com medo, mas ele bate no peito e fala assim, ó, eu tô aqui pra ajudar. Porém, quando ele vê o primeiro monstro, ele se borra todo, ele fica com medo também. E eu achei bem engraçado que ele muda completamente de coragem pra medo em um segundo. Cara, é criança, né? Mas eu achei bem legal isso. E não só essa cena foi engraçada, como também em sequência a gente vê os piratas gigantes, eles querendo salvar as crianças, eles querendo ir até a floresta para salvar as crianças, porque todo mundo sabe agora onde as crianças estão, porque as crianças estão indo até o navio que leva até o submundo, para eles pegar o navio e ir para Marijoa. Porém, para isso tem que passar pela vila, tem que passar por um montão de lugares. Então, tipo, eles sabem que as crianças estão vindo até eles. Mas eles estão com um problema, porque as mães, lembra que nos primeiros capítulos que mostrou os gigantes, uma das crianças fala que tem medo da mãe dele. Então, as mães das crianças que têm medo estão atacando. E como as mães deles são mulheres dos gigantes, eles têm medo da própria mulher. Então eles não lutam contra elas. Então meio que algumas no caso, são muito grandes, são maiores que os gigantes também. Eles começam... E também, ao que parece, eles se parecem muito com a Big Mom. É bem engraçado isso, que algumas gigantes que aparecem se parecem muito com a Big Mom. E eles começam a atacar os gigantes e eles não conseguem fazer nada. Eles literalmente perdem para as mulheres dele. Então é bem engraçado. A gente vê também alguns pedindo desculpa porque fez isso, porque não fez aquilo. É bem engraçado essa cena. Nisso a gente vê o Somers falando com o Jaru, porque como o Elbaf não tem um rei, né? Não existe um rei em Elbaf, o Jaru é o mais próximo de representante para toda a Elbaf, então ele que é o responsável por tomar a decisão de se aliar ao governo mundial ou não. Então o Somers começa a falar com ele, e a gente vê também a Ripley chegando até onde os gigantes caíram, né, com o barco dele, depois perderem para as mulheres dele, no caso. E aqui o Oda, ele voltou, né, um pouco a fazer aqueles minimapa mostrando onde cada um tá, o que cada um tá fazendo, a localização de cada um. Então achei bem legal esse mapa que ele fez. É um negócio que é característica do Oda. Em cada arco ele fazia um mapinha de onde tá cada personagem, o que tá fazendo. Então é bem legal isso. E voltar com isso nesse arco também é legal. Nisso, após muitas conversas, Kirin começa a pedir para Angel, né, a professora Angel, falar os nomes das crianças que foram sequestradas, porque ao todo foram 10. E aqui a gente meio que começa a conhecer um pouco das crianças. Vai mostrando o quadro com o nome delas e o que cada uma sente naquele momento. Tem crianças que tá com medo, crianças que estão com coragem, né, mas não conseguem mexer o corpo.
Tem uma criança que eu achei bem engraçada porque ela parece muito o Sop, ela tem um narigão e tudo, e ela meio que é meio depressiva igual o Sop. Tem criança que não tem mãe, não tem pais no caso, então tipo, tem algumas crianças têm uns comportamentos muito peculiares que eu achei bem engraçado isso. E nisso eles falam do Colin, e quando eles falam do Colin, a Ripley e o Gaban escutam. E aqui eu achei engraçado porque a Ripley, ela tá preocupada com o Colin, né? Porque o Colin foi sequestrado, então, né, tem que ter medo mesmo. Mas como o Gaban escutou que o Colin tentou meio que deter os invasores, ele tá todo orgulhoso do filho dele. Que o filho dele agora tá com coragem, tá com coragem. Eu achei engraçado isso, meio que a diferença de perspectiva de cada um, da mãe e do pai. E no final do capítulo, a gente vê o Somers, ele meio que falando o que ele quer. Ele quer que os gigantes destruam toda a escola e a biblioteca de Elbaf e se unam ao governo mundial. E aqui acabou. Aqui, quando ele fala isso, né, todo mundo acha um absurdo isso acontecer, porque a escola e a biblioteca mostra os tempos, meio que representa, no caso, o tempo de paz de Elbaf, o tempo que Elbaf parou de ser uma nação guerreira, uma nação que só sabia lutar, e passou a ser uma nação agora educativa, uma nação de pessoas que começam a aprender mais, estudar mais da história do mundo. Então destruir isso é uma afronta. E aqui, meio que o Gaban e a Robin, ao escutar isso, ficam muito pistola e partem para lutar. A Robin vai sair da onde ela tá, né, que é da nuca do Sal, e vai enfrentar o Gaban, e vai enfrentar os Somers, porque ela quer proteger a história. Pra mim, quer mexer com a Robin, não mexa com a história, é isso. Então, ela escutar isso do Somers, de destruir a biblioteca, de destruir a escola, pra ela foi a gota d'água. Então, ela vai partir pra cima. Então, uma cena bem legal da Robin. Não só isso, como Gaban também vai, porque ele tem que proteger o Colin, salvar o Colin e salvar as escolas. Então o capítulo termina assim, com os dois indo pra luta. Então foi bem legal ver isso. E bem, vamos falar aqui um pouco sobre o capítulo. É um bom capítulo, tudo mais, né, como falei. E essa cena final da Robin e do Gaban é interessante, deixa um gancho bem legal pro próximo capítulo, tipo, eles vão se unir contra os Cavaleiros Sagrados, né, contra os Somers e a Gunko. E eu quero ver como que vai ser. Porque, como eu falei, o Gaban, ele é embaçado, o Gaban. Será que o Oda vai meio que fazer o Gaban de escada? Ou vai agora finalmente mostrar alguém que possa ferir os Cavaleiros Sagrados? Vai ser legal ver. Vamos ver agora para que lado o Oda vai torcer. Se vai fazer os Cavaleiros Sagrados deterem o Gaban, derrotarem o Gaban, ou vão fazer com que o Gaban consiga lidar com eles. Além também da Robin, vamos ver como a Robin vai se lidar com isso, como a Robin vai lidar com o Somers, porque a Robin, o poder dela meio que é inútil contra os Somers, porque os Somers têm espinhos e a Robin, ela meio que se fere cada vez que o corpo dela é ferida. Então, se ela usar o poder dela no Somers, ela vai se ferir de qualquer jeito. Então, tipo, é inútil lutar contra os Somers, ela. Então vai ser legal, por exemplo, se o Gaban ensinasse para Robin hack. No meio da batalha, o Gaban explica o conceito do hack do armamento para Robin e ela vai lá e aprende isso. Ia ser muito legal. É que nem eu falei, o bando tem que aprender hack. E o Gaban ensinar isso para eles ia ser perfeito. Ia ser realmente muito perfeito, porque seria um buff para muita gente. Sobre a parte da Gunko e do Brook, eu achei bem interessante, bem curioso. O Brook tá muito misterioso nesse arco. Ele meio que mostra que ele sabe de muita coisa que a gente não sabe. Cara, o Brook, ele tem bagagem, velho. O Brook, ele tá vivo há muito tempo. Ele tem 92 anos, o Brook, no caso, 90 anos, por aí. E, cara, ele ficou 50 anos preso, mas demais, ele tem 40, por aí. Então, ele pode saber de muita coisa que a gente não sabe. Ele pode, talvez, conhecer os Cavaleiros Sagrados. Não, ele conhece, no caso, né? A gente viu. Mas ele pode revelar mais coisas que a gente não sabe. É bem interessante isso. Mas uma coisa que eu tô achando bem engraçada é que, tipo, Elbaf, tá rolando toda uma treta em Elbaf. É criança sequestrada, pegou fogo, monstros gigantes aparecendo e destruindo tudo, os gigantes todos encurralados. E o que Luffy, Zoro e Sanji estão fazendo? Dormindo, comendo e bebendo. Acabou. É isso. Literalmente eles estão relaxados na paz. Claro, tem explicação, né? Porque eles estão no submundo. O submundo é na parte de baixo de Elbaf. Então eles ouvirem, verem o que está acontecendo é quase impossível. Eles têm que estar com o hacker da observação ativado para ver isso, né, para sentir isso.
Porém, a última vez que a gente viu o Luffy, ele tava dormindo com o Loki, todo cheio de tudo comer. Mas talvez, como aqui o Oda focou muito agora nesse núcleo dos Cavaleiros Sagrados, do bando, talvez agora ele deve retornar pro Luffy e eles talvez escutem o que o Soma estava falando pelo Dendemushi, então eles comecem a agir. Isso é interessante, mas eu quero que a Robin pelo menos tenha um pouco de destaque nessa luta. Eu queria que realmente o bando tivesse um pouco de destaque a mais nessa luta contra os cavaleiros, tipo, deixasse um pouco o Luffy, o Zoro e o Sanji meio que de lado um pouco, meio que resolvendo a treta com o Loki, enquanto eles resolvem a treta com os Cavaleiros Sagrados, assim, meio que dando destaque por dois lados, ia ser interessante. Porém, talvez não seja isso que aconteça. Talvez realmente o Oda faça com que o Trio Monstro resolva novamente essa treta. Mas eu acredito em vocês. O que acharam do capítulo 1147 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, se você gostou, é importante, de se inscrever no canal se você está me ajudando. E ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.